Bom dia novamente, Isabela, Maria Clara, Pedro, João Henrique e bom dia, João Antônio. Tudo bem? Como foi de final de semana? Como foi porque eu não conversei com vocês na segunda, como foi de feriado? Todos descansaram? Todos aproveitaram o feriado? Ontem estava um dia bem ensolarado, bem gostoso, né? Então, deixa eu falar para vocês como será a nossa aula da regional. Nós vamos hoje estudar o capítulo 1 e capítulo 2 da apostila regional no conteúdo de geografia, tá bom? Se vocês quiserem, podem estar com a regional, conforme eu for falando, vocês vão olhando aí na apostila. Mas não tem necessidade, eu vou dar print em todas as telas, vou colocar no chat todas as telas, tá bom? Eu fiz um apanhado geral, tá bom? Da apostila regional de geografia deste capítulo 1 e 2. Nós vamos, no final da nossa aula, vocês vão precisar do caderno de geografia, porque nós vamos fazer 5 questões no caderno, tá bom? Relacionadas a este conteúdo que eu vou passar para vocês. Então, para responder as questões, vocês podem ter a regional, ou vocês podem também olhar pelos slides, pela aula de hoje, tá bom? Que eu vou passar para vocês, tá? Para quem vai assistir a aula gravada, essas questões depois eu vou estar encaminhando também no grupo do WhatsApp dos pais, tá? Então, vocês podem, não precisam imprimir, vocês podem copiar apenas, tá? Se você quiser, então também você pode copiar as questões no seu caderno pela nossa aula aqui, porque eu vou deixar no final da nossa aula um tempinho para você poder copiar, tá? Para quem está aqui comigo ao vivo, então, essas questões eu vou estar encaminhando, mas aproveitem que eu estou aqui para já fazer isso e já tirarem as dúvidas para que possam responder, tá bom? Então, eu vou compartilhar agora com vocês, espera só um pouquinho, ok, já está aqui. Então, Geografia Regional, capítulo 1 e 2, Paisagens de São Paulo. Lembrando que se vocês caírem, tá bom? Se a conexão estiver ruim, eu vou até fechar a minha câmera aqui. Se a conexão estiver ruim, não tem problema se você cair, porque vai dar tempo até de eu colocar o próprio link, tá bom? Para que vocês possam assistir depois, certo? Então, vamos lá. No capítulo 1, nós vamos falar do relevo da hidrografia do estado de São Paulo. Eu trouxe aqui para vocês a região sudeste, Minas Gerais, São Paulo, Espírito Santo e Rio de Janeiro, mas nós vamos trabalhar, como é regional, qual é a nossa região, o estado de São Paulo, tá bom? Então, vamos trabalhar neste capítulo, nesse primeiro capítulo, o relevo e a hidrografia de São Paulo, ok? Tudo bem? Então, vamos lá. Formas de relevo no estado de São Paulo. O relevo do estado de São Paulo apresenta predominância de planaltos e depressões e planícies, e são encontradas somente nas baixadas litorâneas. Lembram que ano passado nós estudamos sobre planalto, planície e depressão. Então, as formas de relevo em São Paulo, predominantemente, é planaltos e depressões. Temos planície, mas as predominantes planaltos e depressões, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre planície ou baixada litorânea. Estende-se por grande parte do litoral de São Paulo. Temos presenças de morros, como aí na praia de Itamambuca, em Ubatuba, e apresentam também ilhas, como existe lá na Ilha das Couves, em São Sebastião, tá bom? São superfícies muito planas e originam-se dos acúmulos de sedimentos transportados pelas águas do mar ou dos rios que desaguam nos oceanos. Então, planície ou baixada litorânea estende-se por grande parte do litoral de São Paulo. Então, alguém já foi em Ubatuba, alguém já foi em São Sebastião, alguém já foi em alguma ilha ou próximo a algum morro desse? Qual é a página? Não vou falar de páginas, tá bom, Isabela? Vocês podem ir acompanhando. Eu iniciei aí na abertura do capítulo Relevo e Hidrografia, e nós estamos falando, a partir da página 3, nós vamos falar até a página 35. Tá bom? Então, conforme eu for falando, se vocês quiserem acompanhar pela apostila, é só ir folheando a apostila que vocês vão ver sobre formas de relevo, e aí vai falando cada uma delas, tá bom? Então, como eu disse para vocês, planície ou baixada litorânea estende-se por grande parte do litoral de São Paulo, certo?
Planalto, lembram que eu falei para vocês, plano alto. Então, ocorre na maior parte do estado, podendo encontrar-se em duas áreas distintas. Planaltos e serras do Atlântico Leste e Sudeste e também o Planaltos e Chapadas da Bacia do Paraná. Vamos falar um pouquinho sobre planaltos da Serra do Atlântico Leste e Sudeste. São formações muito antigas que sofreram desgastes de erosão por milhares de anos. Apresentam topos arredondados, olhem aqui esses topos arredondados, tá bom? Que lembram um mar de morros, tá? Então, eles lembram os mares de morros, tá bom? Então, aqui está no Vale do Paraíba. Uma das principais, Serra da Mantiqueira, que é formada por decorrer de milhares de anos, formado por profundos vales, separados dois conjuntos de serras. Aí na apostila de vocês, inclusive, aparece a imagem da rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro, em Campos de Jordão. Tá bom? Então, Planalto, plano alto, e o Planalto corre na maior parte do estado de São Paulo. Nós temos o Planalto e Serras do Atlântico Leste e Sudeste, e nós temos os Planaltos e Chapadas da Bacia do Paraná, localizados no oeste de São Paulo, e são formados por rochas sedimentares e rochas vulcânicas. Então, nós temos aí alguns exemplos da Serra do Mirante, Serra dos Agudos e Serra do Jabuticabal, tá bom? Na apostila de vocês aparece a imagem aí de Araçatuba, vista panorâmica de Araçatuba, tá bom? Ok? Então, isso aparece para vocês, quando eu falo de Planaltos e Chapadas da Bacia do Paraná, aparece a vista panorâmica de Araçatuba. Então, os Planaltos e Chapadas da Bacia do Paraná estão localizados no oeste do estado de São Paulo, ok? Depressão periférica, fica entre os Planaltos e as serras do Atlântico Leste e Sudeste e os Planaltos e Chapadas da Bacia do Paraná. É mais plana e mais baixa que os planaltos. É originária de longos processos erosivos que ocorreram há milhões de anos nos planaltos sedimentares, que são formados por rochas menos resistentes, tá bom? Então, depressões periféricas, vocês podem verificar, tem até um gráfico na página 9, tá bom? E tem a vista geral aí da cidade de Indaiatuba. Ok? Vamos falar sobre a hidrografia. A hidrografia inicia na página 13. As regiões hidrográficas do estado de São Paulo são Atlântico Sudeste, do Paraná e Atlântico Sul. Então, observem aí, lembram que nós falamos sobre hidrografia o ano passado, as bacias hidrográficas. Então, este ano, na regional, trouxe para vocês as regiões hidrográficas do estado de São Paulo, porque, como eu disse, é regional e nós vamos trabalhar apenas o estado de São Paulo. Então, as regiões hidrográficas do estado de São Paulo são Atlântica Sudeste, do Paraná e Atlântica Sul. Então, quais são as regiões hidrográficas do estado de São Paulo? Atlântica Sudeste, do Paraná e Atlântico Sul, ok? Os divisores de águas, eles separam os rios que formam as três regiões hidrográficas. Então, nós temos a Serra do Mar e nós temos a Serra da Mantiqueira, tá bom? Então, aqui é a Serra da Mantiqueira e a Serra do Mar. Elas dividem, tá bom? Elas são divisores de águas que separam as formas das regiões hidrográficas, as três formas das regiões hidrográficas que eu passei para você, que é Atlântico Sudeste, do Paraná e Atlântico Sul, tá bom? Então, elas definem a direção do percurso dos rios que as formam, ok? Atlântico Sudeste, vamos falar especificamente do Atlântico Sudeste, tá bom? Destaque-se o rio Ribeira do Iguapé, nasce no Paraná, percorre o sudeste de São Paulo e deságua no Oceano Atlântico. Então, ele nasce lá no Paraná, aqui está uma imagem desse rio Ribeira do Iguapé, ele nasce no Paraná, ele percorre todo o sudeste de São Paulo e ele deságua no Oceano Atlântico. O rio Paraíba do Sul teve um papel fundamental na ocupação do estado de São Paulo, tá bom? Os solos são férteis e eram cultivados plantações de café. Então, aqui está o rio Paraíba do Sul, no nosso mapa, na bacia hidrográfica, ok? Vamos falar do Atlântico Sul e do Paraná. Então, predomina um rio de pequeno porte, que deságua no Oceano Atlântico. Os mais extensos são o Itajaí, o Jacuí e o Vacacaí.
tá? Os rios que formam a bacia hidrográfica do Paraná nascem na Serra do Mar, da Mantiqueira, e correm em direção ao interior do estado. O principal dele é o Rio Paraná. Tem a divisa do Mato Grosso do Sul e São Paulo. Então, quando você vai para Epitácio, tá bom? Tem ali o Rio Paraná, você passa a ponte, então a divisa do estado de São Paulo, que é Presidente Epitácio, você atravessa a ponte e você está no Mato Grosso do Sul, ok? Principais afluentes do Rio Paraná, Rio do Peixe, Tietê e Paranapanema, ok? Sobre esses rios, sobre o Atlântico Sul, vocês vão encontrar na página 14 e 15, tá bom? Rios paulistas. Os rios paulistas são rios de planalto. Eles apresentam muitas cachoeiras, quedas d'água, corredeiras e saltos. Nem sempre eles são favoráveis à navegação, só que eles apresentam um grande potencial energético das usinas hidrelétricas. Então, nós temos aqui próximo a Presidente Prudente, na nossa região, a usina de Porto Primavera, tá bom? Este link aqui, a gente entra no link lá da CESP, onde fala sobre a usina de Porto Primavera. Lembra quando nós estudamos sobre as usinas hidrelétricas? Então, aqui próximo à nossa região, nós temos a usina de Porto Primavera. Isa, quer falar alguma coisa? Não? Não. Ok. Vamos ao capítulo 2, clima e vegetação. Então, no capítulo 2, nós vamos falar sobre a importância do clima e da vegetação na formação das paisagens do estado de São Paulo, tá bom? Então, nós falamos sobre relevo, hidrografia, e no capítulo 2 sobre o clima e sobre a vegetação. Lembram que nós estudamos sobre clima e vegetação o ano passado, agora nós vamos falar especificamente do estado de São Paulo. Então, a linha do Equador, ela passa pela porção norte do Brasil, então a parte de cima, certo? A porção norte do Brasil. E a linha do Trópico de Capricórnio, ela atravessa a porção sul do nosso país. Então, aqui está o Brasil, porção sul, ela atravessa a porção sul do nosso país. São Paulo, está aqui localizado, pintadinho de verde aqui para vocês. São Paulo, maior parte do Brasil, ela encontra-se praticamente toda a norte, certo? Então, aqui nós estamos a norte, ok? Só que apenas a parte sudeste do nosso Brasil, do nosso estado, desculpa, do nosso estado, ela está localizada na zona temperada ou subtropical. A maior parte do nosso estado localiza-se na zona tropical, com temperaturas elevadas. Com temperaturas elevadas, certo? Os tipos climáticos do estado de São Paulo são subtropical, tropical e tropical de altitude. O que possui maior proporção do estado de São Paulo é o tropical, que pode ser subdividido em tropical, semiúmido, tropical de altitude e subtropical. Ele apresenta clima quente a maior parte do ano. Lembram que o áudio de vocês está ligado, tá bom? Então, se por um acaso vocês fizerem alguma pergunta, alguma coisa, eu já estarei ouvindo aqui, certo? E até o próprio chat também, se vocês conversarem pelo chat, eu estarei ouvindo aqui, tá bom? Então, quais são os tipos climáticos do estado de São Paulo? Subtropical, tropical e tropical de altitude, certo? A vegetação do estado de São Paulo. São encontrados 3 tipos de vegetação no estado de São Paulo. A floresta atlântica, que é a Mata Atlântica, tá bom? Ou Mata Atlântica, a floresta de araucárias e o cerrado, tá bom? Então, a vegetação no estado de São Paulo apresenta esses 3 tipos de vegetação: Mata Atlântica, cerrado e também a araucária. Então, tem aqui a imagem para vocês de Socorro, que apresenta ali florestas de araucária, tá bom? Vamos falar um pouquinho sobre o cerrado. É composto por árvores de pequeno porte, com troncos de casca grossa e galhos retorcidos, folhas duras e raízes profundas, capazes de extrair a água do subsolo durante o período de seca. Então, pode não chover que ela sobrevive, ok? Ao longo dos rios, a umidade é maior, e o cerrado dá lugar para a formação de matas ciliares, que é considerada muito importante para ajudar a evitar a erosão e o assoreamento dos rios. Então, aí como exemplo de árvores, nós temos a mangabeira, a gabiroba e o pau-santo, ok? São exemplos de árvores que existem no cerrado.
Floresta Atlântica, formação vegetal típica de clima tropical, quente e úmido, próximo ao litoral, e recebe o nome de Mata Atlântica. Corresponde a uma vegetação exuberante, composta de árvores de grande porte. Hoje, essas áreas elas estão sendo invadidas, né? São substituídas pelas áreas agrícolas e também a pastagens artificiais, tá bom? As pastagens artificiais. Então, aqui como exemplo dessas árvores, o pau-d'alho, lembram quando eu fui lá no museu, que tem um pau-d'alho lá? Então, aquela árvore que a folha cheira a alho. Então, o pau-d'alho é um exemplo de vegetação encontrada na floresta atlântica, imbuia, cedro e São Miguel Arcanjo, tá bom? Ok? Vamos falar das florestas de araucária. Ela é encontrada em terras altas do Planalto e serras. Apresentam poucas espécies, como o pinheiro do Paraná, erva mate e também a imbuia. Então, vocês estão vendo aqui o exemplo de uma delas, certo? Aqui, araucárias, certo? Vegetação litorânea, os manguezais. Os manguezais, eles são super importantes para o ecossistema, porque eles equilibram, certo? Então, os ecossistemas têm grande importância para o equilíbrio ecológico, pois são berçários naturais de muitas espécies de animais e vegetais. Dos manguezais são extraídos remédios, adoçantes, álcool, óleo, entre outros produtos utilizados no nosso dia a dia. Sobre os manguezais, tem um texto que vocês podem ler, tá bom? Na página 29, um pouco mais de curiosidade sobre os manguezais e sobre a importância dos manguezais. Ok, pessoal? Então, vamos falar um pouquinho sobre a relação da sociedade e da natureza. Em São Paulo, nosso estado, possui unidades de conservação estaduais e federais. Então, nós temos o Parque Nacional da Serra do Bocaína, criado para proteger a fauna, a flora e as belezas naturais da região. E nós temos também o Parque Estadual da Cantareira. O Parque Estadual da Cantareira é um refúgio verde dentro de São Paulo. Foi criado com o objetivo de recuperar a Mata Atlântica e assegurar a preservação das inúmeras nascentes de rios e córregos que nascem na serra, a fim de garantir o fornecimento da água para a região metropolitana de São Paulo, além também de abrigar inúmeras espécies de animais em extinção, como o bugio, gato do mato, a jaguatirica. Então, essas espécies, essas que estão em extinção, elas são preservadas aí no Parque Estadual da Cantareira. Ok, pessoal? Então, conforme as orientações que eu passei para vocês, o conteúdo trabalhado nesta aula, vocês podem encontrar entre a página 3 e a página 35 da apostila regional. É importante que vocês façam agora os exercícios que eu vou passar para vocês no caderno de geografia, tá bom? E depois vocês enviem a foto para mim, que eu envio o gabarito para vocês, tá? Vou dar uma conferida e envio o gabarito para vocês. É importante para quê? Não vai valer nota, porém é importante para aprendizado de vocês, tá? Para que possa aí valer para o aprendizado de vocês, ok? Podem pegar agora o caderno de geografia e aí vocês podem fazer o cabeçalho como de costume. Então, vocês vão colocar só um pouquinho, Isa, pode falar. Precisa fazer os exercícios da apostila? Não entendi, Isa. Precisa fazer os exercícios da apostila? Não. Na verdade, os exercícios da apostila eu acabei resumindo nesses slides, tá bom? Se você for fazer os exercícios da apostila, você vai ver que as respostas estão todas nos slides, tá? Mas não precisa fazer, ok? Então, a regional é mais, como eu disse para vocês, nós estudamos tudo isso já. Nós estudamos sobre a vegetação, nós estudamos sobre o clima, nós estudamos sobre a hidrografia, nós estudamos sobre as formas de energia, porém, agora, na regional, ela fala apenas do estado de São Paulo. Então, por isso que eu passei para vocês um apanhado geral, tá bom? Então, agora, no caderno de geografia, vocês vão pegar o caderno, vocês vão fazer o cabeçalho como de costume, tá bom? Então, o que é o cabeçalho como de costume? Então, vocês vão colocar, hoje
é dia Colégio Cooperativo, hoje dia 9 de dezembro de 2020. Pulem uma linha e vocês vão colocar questões relacionadas à apostila regional, capítulo 1 e 2, tá bom? Aí já está, eu já passo para vocês que essas respostas vocês vão encontrar entre a página 3 e a página 35. Só que eu vou ler a questão aqui e já converso com vocês. Vocês aproveitem esse tempo comigo, tá bom? Para copiar as questões, copiem a caneta e já façam a resposta, porque eu estarei aqui com vocês até o final da nossa aula para auxiliá-los nessas questões, tá bom? Então, primeira questão, quais são as formas de relevo do estado de São Paulo? Então, se vocês forem lá na apostila, vocês vão ver logo na abertura do capítulo 1, já fala as formas de relevo do estado de São Paulo, tem até um mapa, tá bom? Então, eu falei para vocês, e também vocês já estudaram, que é planalto, planície e depressão, tá bom? Pergunta número 2, quais regiões hidrográficas de São Paulo? Então, se você for lá na página 13, a hidrografia de São Paulo, estará a resposta para esta pergunta também. Então, o nome das regiões hidrográficas do estado de São Paulo, Atlântico Sudeste, do Paraná e Atlântico Sul, que eu trabalhei um pouco mais para vocês, aprofundei um pouco mais sobre cada um deles na nossa aula de hoje, tá bom? Os rios paulistas, só um momento, João Antônio. Os rios paulistas, principalmente nas regiões hidrográficas do Paraná, são rios de planalto, pois apresentam muitas cachoeiras, quedas d'água, corredeiras e saltos. Portanto, apresentam grande potencial para a produção de energia. Cite o nome de uma usina localizada próxima à região do seu município. Então, eu vou passar agora, tá bom? Agora, assim que eu terminar aqui as questões, um vídeo para vocês da usina de Porto Primavera, tá bom? Exercício 4, quais são os tipos de climas encontrados no estado de São Paulo? Então, sobre os climas, você vai encontrar na página 23 e também no chat, eu já deixei os tipos de clima encontrado no estado de São Paulo, que é o subtropical, tropical e tropical de altitude. E 5, qual é a importância dos manguezais? Eu disse para vocês que na página 29 tem um texto que aprofunda um pouco mais da importância dos manguezais. Eu falei um pouco na nossa aula de hoje, mas na página 29 teria um texto que aprofunda um pouco mais sobre os manguezais, tá bom? Então, eu só vou tirar aqui rapidinho para passar o vídeo, e aí depois eu retorno para vocês poderem copiar as questões. Pode falar, João Antônio. Você vai enviar PDF disso? Vou enviar apenas as questões em PDF disso, mas para os alunos que vão assistir essa aula gravada, tá bom? Para vocês, eu estou dando tempo na minha aula para que vocês possam copiar as questões no caderno de geografia e responder durante a aula. Oi, Isabela. Qual é a primeira questão para eu ir copiando? Primeira questão, quais são as formas de relevo do estado de São Paulo? João Antônio, eu vou passar o vídeo sobre a usina de Primavera, depois eu volto o slide para vocês, tá bom? Pode ficar tranquilo que eu volto o slide para vocês, ok? Espera só um pouquinho que não vai aparecer o áudio, apesar que não precisa aparecer o áudio, mas eu vou, esperar só um pouquinho, parar de compartilhar para aparecer o áudio para vocês, que eu não marquei aparecer o áudio. Esta é a usina de Porto Primavera, a usina mais próxima da nossa região. O Colégio Cooperativo costuma fazer visita nessa usina. Se vocês estiverem no Fundamental 2, provavelmente vocês vão conhecer essa usina com os professores do Fundamental 2. Eu conheço pessoalmente essa usina, já fui até lá. Além de vó, que dia é hoje? Vó! Além de usina hidrelétrica, você pode perceber que tem as outras fontes de energia, né?
celular. Está estudando ok? Então, agora eu vou voltar o slide para que vocês possam copiar as questões no caderno, tá bom? Você tá com a câmera desligada? Oi, Isabela? Você tá com a câmera desligada? Agora sim. Agora eu estou, tá bom? Porque aí fica maior aí para vocês. E vocês não perdem a atenção, tá bom? Então, para você que vai assistir essa aula gravada, que está assistindo essa aula gravada, então você vai pegar o seu caderno de geografia, vai colocar o cabeçário, Colégio Cooperativo, hoje dia 9 de dezembro de 2020, pule uma linha, coloque lá questões referente ao conteúdo da apostila regional, capítulo 1 e 2, tá bom? Copie as questões à caneta e responda a lápis. Primeira questão, quais são as formas de relevo do estado de São Paulo? Então, na apostila regional, entre a página 3 e a página 35, você vai encontrar todas essas questões. Lembrando que não vale nota, porém eu só vou estar encaminhando o gabarito para você, quando você encaminhar uma foto dessa atividade realizada, tá bom? Para você que vai assistir essa aula, assistir essa aula gravada, vou parar a gravação neste momento, tenha uma ótima semana e até a nossa próxima aula, ok? E para vocês que estão comigo ao vivo,